No vídeo anterior eu compartilhei com vocês como funciona a nossa expedição, tanto como era há 12 anos atrás, como está agora. Então falei sobre etiqueta, falei sobre impressora, qual que a gente utiliza, compartilhei várias informações muito importantes. Então se você não assistiu, eu vou pedir para você voltar e assistir a primeira parte. Nessa parte de hoje eu vou compartilhar em relação a qual sistema a gente utiliza para organizar e deixar esses 6 marketplaces rodando de forma assim mais alinhada possível, e também vou contar sobre erros que eu cometi lá atrás e que você pode evitar desde esse momento. Se você não me conhece, meu nome é Fernanda Santini, eu comecei a empreender nos marketplaces lá em 2013, aos 18 anos, no quarto que eu tinha na casa dos meus pais, junto com meu marido. E hoje a gente está em mais de 6 marketplaces, vendemos em torno de 13 mil unidades por mês. Então, para começar esse vídeo, eu quero falar para vocês como que era feita a nossa lista de separação lá atrás, há 12 anos atrás, após ter as vendas, como que a gente fazia essa lista. Então, quando nós começamos, era tudo muito arcaico, era bloco de notas. Caía a venda, a gente passava para o bloco de notas, eu passava essa lista para o meu marido e, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, nós comprávamos no Brás. Então, ele ia com essa lista e ele ia dando check-out ali, né, checklist ali na lista e me mandava uma foto. E aí eu começava a gerar as etiquetas. O que acontece? Naquela época, os marketplaces não nos cobravam desse prazo de expedição super rápido, de um dia já para expedir os produtos. Então, nós conseguíamos trabalhar com o estoque do fornecedor, porque o prazo era de 3, 4 dias, como nós estamos em São Paulo, então, tendo esse prazo, a gente conseguia primeiro vender para depois retirar no fornecedor. Então, imagina, entrar em marketplace por marketplace, colocar lá no bloco de notas o título e a quantidade vendida. Era um trabalho enorme. Claro que não era a quantidade de marketplaces que a gente trabalha hoje. Se eu não me engano, era Mercado Livre e B2W, que é Americanas. Então, tudo isso vai levando em consideração. As coisas elas foram evoluindo aos poucos. O que eu quero que você leve como aprendizado é que você não precisa começar com 10 sistemas, contratando várias ferramentas, sendo que isso no começo vai ser um custo desnecessário. Você precisa ir entendendo como funciona a sua operação para ir colocando um sistema de cada vez. Depois do bloco de notas, a gente começou a usar a planilha do Excel. E com fórmulas, isso já reduziu o tempo que a gente gastava para fazer a lista. E aquilo pra gente na época já era um avanço. Quando chegou 2017, eu comecei a ter uma sensação de que eu queria estar em mais marketplaces, que nós precisávamos evoluir nessas questões. E nós fizemos a contratação de uma plataforma que é a Tray. Naquela época ela nos auxiliou, só que foi onde eu cometi um grande erro relacionado a SKU. Quando nós começamos, a quantidade de conteúdo voltado a marketplace era muito pouca. Então a gente não tinha um passo a passo de como seguir. Tudo foi aprendido ali, realmente errando, caindo e levantando. E por conta disso, na época, utilizando a Tray, para mandar o anúncio para os marketplaces, ela criava em cada marketplace um código, um SKU. Então ela fazia a criação automática, não era você que escolhia. E isso pra gente, depois, enquanto nós estávamos nela, tudo estava certo. A gente precisou mudar para ter uma organização melhor, aí veio o problema. E a gente entendeu que nós tínhamos feito a organização pior que existia em relação a SKU. Então eu vou exemplificar para vocês como foi esse erro. É como se o produto tivesse um código dentro do Mercado Livre sendo 01 e esse mesmo produto dentro da Shopee fosse o 02. Só que dentro da plataforma da Tray, isso não dava problema porque ele estava relacionado. Falava ali, olha, esse produto 02 é o mesmo que o 01, tá tudo certo. Só que quando a gente precisou migrar para um outro sistema que na época foi o IDERES, ele não conseguia entender, porque dentro dele não tinha esse relacionamento. Então nós tivemos que fazer toda uma mudança em relação aos SKUs, porque senão não ia identificar. E isso deu um trabalho enorme. Então presta muita atenção. Se você está começando, precisa criar o SKU, que é o código dos seus produtos, da melhor forma. O que acontece? Você também tem que pensar já a longo prazo. Você tem que pensar que você uma hora vai estar em todos os marketplaces. Então, crie esse SKU da forma que seja aceito em qualquer um deles. Aqui nós usamos numeração e o hífen, porque a gente viu que underline não é aceito em alguns,
ponto não é aceito em outros, então fica aqui a dica muito importante. O hífen, ele é aceito em todos os marketplaces. Assim que as suas vendas vão aumentando, você quer estar em mais marketplace, você percebe que não dá para controlar tudo na mão. Ou então controlar direto em cada plataforma, porque isso vai ficando muito confuso, vai consumindo muito do seu dia. O que nós fizemos? Passamos pela Tray, passamos pelo Ideris, pelo Bling, e hoje nós estamos na Olish. Já estamos na Olish há mais ou menos uns 3 anos. E tudo nosso é organizado. Quando você está falando de um RP, você tem organização de estoque, organização dos seus pedidos, organização do seu financeiro. Lá atrás foi muito complicado quando a gente teve esse problema do SKU. Eu fiquei realmente sem saber ali qual saída. Fui assistindo vídeos, fui identificando como que a gente tinha que organizar isso, e quando eu encontrei o caminho, eu passei para minha equipe também levou um tempo para colocar isso em prática. Essa organização, quando você erra no SKU, é uma organização que te leva muito tempo. Então tá como dica aqui, anota e não deixa de fazer. Quando você vai contratar um sistema, a melhor coisa é você pegar um caderno e anotar quais são as necessidades do seu negócio, o que você mais está precisando no momento. E aí você vai ver no mercado quais são os sistemas que atendem à sua necessidade e vai decidir entre eles qual é aquele que vai se adaptar à sua empresa. Quando eu escolhi trabalhar com o Olish é porque ele atendia uma das minhas maiores dores na empresa, que era a questão do multi-empresa. Então nós temos mais de um CNPJ e eu precisava que o sistema atendesse isso de melhor forma, que eu conseguisse organizar o estoque de todos os meus CNPJs, que eu não tivesse furo, para que eu não precisasse mandar alguma opção para o cliente, até porque os marketplaces eles foram nos encurralando em relação a isso. Então hoje o prazo é muito curto para você falar com o cliente, às vezes o chat não é habilitado para você falar com o cliente, então a gente precisava realmente disso. Eu preciso de um estoque muito alinhado para que eu não tenha furos e tudo ocorra da melhor forma. Falando um pouco mais sobre organização na expedição, eu tenho cuidado de tentar fazer com que tudo vire processo dentro da empresa. Independente do seu tamanho, isso vai te ajudar muito no pequeno e quando você se tornar grande. Então hoje nós temos organização quando a nota fiscal chega do fornecedor. Eu sempre peço para que as meninas anotem na nota fiscal quem recebeu, circule a quantidade de caixa para ver se realmente ali está dizendo que é 10 caixas. Ela contou mesmo? Se está circulado, significa que a pessoa contou. O seu ambiente ele também precisa estar muito organizado. Aqui nós temos as localizações. Então, eu não sei se no vídeo anterior eu contei para vocês, mas a nossa empresa ela fica numa casa. Nós fizemos uma casa de empresa. Talvez esse seja o próximo tema. Eu quero trazer essa realidade para vocês de como é a nossa vivência, como que foi o nosso crescimento em relação ao lugar, ao espaço. Então aqui cada sala tem um nome e aí a gente coloca nas estantes a localização. Então mantenha essa organização porque ela faz bem para você, para o seu funcionário, que ele consegue entender aonde está aquele produto e tudo isso vai para o RP. Então quando sai a lista, vai a localização e qualquer pessoa, a pessoa chegou hoje na sua empresa, ela consegue identificar aonde está aquele produto. Eu esqueci de falar isso para vocês lá no começo, mas todo aquele processo de lista que nós demorávamos para fazer, hoje com RP, ela é feita em 1 minuto. A gente seleciona todos os pedidos que teve, independente do marketplace, se foi na Shopee, se foi no Mercado Livre, e já coloca para imprimir. O próprio sistema busca as vendas, ele junta a quantidade que teve daquele produto, daquele SKU em cada marketplace e ele te dá, olha, você precisa pegar 10 produtos na estante A, B, C, e aí você vai lá e só pega o produto. Eu comprei esses acrílicos, eu não lembro agora o nome, e aí aqui a gente imprimiu na impressora normal. Então, C significa a sala. Toda sala nossa tem uma etiqueta que eu vou mostrar pra vocês, e aí vem 01, porque essa é a estante 1, e o 4 porque é o quarto andar. Eu comprei essas plaquinhas na Shopee e pedi para personalizar. Então ela vem sala D. Outra coisa que nos ajuda muito são esses caixotes. A gente comprou eles na Shopee e aí ele encaixa um no outro e a gente consegue ir arrastando. Então sempre que nós fazemos a lista de manhã, todo o produto é colocado aqui dentro e aí ele vem para a prateleira central. E aí, conforme vai saindo os pedidos no RP, a gente vai tirando os produtos da prateleira central.
Eu compartilhei com vocês como funcionava a nossa expedição lá atrás e como ela funciona hoje. Então, quando a gente fala de marketplace, sempre vão ser 3 regras. Você vai testar, vai errar e depois vai ajustar. Então isso é uma consequência, dia após dia. Então eu espero que com esse conteúdo você possa ter aprendido algo novo, possa melhorar na sua expedição, e comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, qual conteúdo você quer ver por aqui. Por hoje é isso, gente. Beijo e tchau!